Oi, eu sou Bela Mitoso e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre como se conectar no aqui e agora através da música. Vamos lá? Eu não sei se é o seu caso, mas muita gente tem dificuldade de permanecer no momento presente, no aqui e o agora. E o que acontece? A cabeça ou está no futuro ou no passado. E isso geralmente traz distúrbios como ansiedade, depressão. Então o que a gente tem que trazer é para o momento presente. Essa é uma luta que eu mesma tenho dificuldade e venho tentando trabalhar durante muito tempo. Não é algo que você consiga mudar fácil assim, porque é um costume. Já tive momentos de muita presença que, para mim, foi um alívio mental muito grande. Porque, para quem tem ansiedade, sabe que a cabeça não para. E, às vezes, não para de você não conseguir dormir, de você não conseguir nem assistir televisão e de fazer atividades corriqueiras com tranquilidade, porque você está fazendo no modo automático, mas você não está ali presente. E quando você se conecta com o fazer, não sei, o alívio que dá na cabeça é muito grande. E não significa que você vai ficar, ai, eu tenho que limpar minha mente, eu tenho que limpar minha mente. Na verdade, vou te dizer que isso atrapalha, porque, porque para quem é ansioso ficar pensando assim, dá uma frustração. Então, às vezes é melhor outro tipo de técnica ou alguém que te guie de uma forma mais tranquila, sem cobrança desse gênero, né? E a música pode ajudar nesse sentido. Então, como nos trazer para o momento presente? O mindfulness e a meditação, elas nos trazem para o momento presente através do quê? Dos 5 sentidos, né? Não necessariamente ao mesmo tempo. Mas o que os 5 sentidos fazem? Nos trazem para o momento presente, porque a gente pode observar eles com detalhes. Por exemplo, temos aqui essa linda planta. Eu estou vendo ela, estou usando a minha visão e eu posso observar as cores, posso observar a movimentação, enfim, posso prestar atenção em muitos detalhes. E quando eu estou observando isso, eu estou aqui, estou agora. E quando eu estou usando o meu sentido do tato, estou sentindo a textura, que inclusive é diferente essa textura, ou da outra, enfim. Olha, ela é mais felpudinha, parece. E eu posso usar meu sentido do olfato, sentir o cheiro. Eu posso usar meu sentido da degustação, se eu fosse comer alguma coisa, né? Não a planta, mas enfim. E eu também posso, esqueci qual que eu não vi. A ouvir, né? A audição, ouvir a movimentação das plantas. Então, todos esses 5 sentidos me trazem para o momento presente. E é isso que a gente vai fazer também com a música, mas a gente vai usar um sentido, entende? Para a gente utilizar o sentido da audição para nos trazer para o momento presente, a gente pode fazer de 2 formas que eu vou ensinar para vocês. A primeira delas é que você pode estar num lugar sentado ou deitada, mas talvez seja melhor sentado para você não dormir. E pode ser tranquilo ou não. Se quiser começar num lugar tranquilo para se acostumar e ter menos informações auditivas, talvez seja melhor. Aí depois você vai dificultando. Então você vai lá, senta num lugar e você também fecha os olhos. Por quê? Porque a visão vai ser um outro sentido que pode te trazer muitas outras informações. A gente quer focar num só, que é a audição. Tá? Então você fecha os olhos e você vai simplesmente ouvir o que está acontecendo ao seu redor. Por exemplo, eu ouvi o som do passarinho e do carro. E aí tem alguma madeira batendo em algum lugar. E eu vou começar a prestar atenção nesses sons. Você vai ver que vai surgir muitos sons que você não sabia que estava ali acontecendo enquanto você está fazendo outras coisas. E presta atenção na intensidade deles, né? Se está mais forte, mais fraco, se vai ficando mais forte, mais fraco. E tenta acompanhar de onde o som vem. Vem da esquerda? Vem da direita? Está atrás? Está na frente? Observa isso e você vai perceber que está no momento presente. Pode ser que de repente começam a aparecer pensamentos na sua cabeça e não tem problema, porque isso vai acontecer. Aí o que você faz? Quando você perceber que isso aconteceu, você só fala, beleza, deixa eu prestar atenção no som de novo, tá? Para não trazer nenhum peso de, tenho que tirar pensamentos da minha cabeça. Eu sei que isso não funciona porque não funcionou comigo e para pessoas ansiosas eu acho que traz mais ansiedade. Porque tem que ser assim. Não, só, surgiram pensamentos, deixa eu ouvir o som de novo, que estava gostoso, tá bom? E aí, quanto mais você fizer isso, é como um músculo, mais fácil vai ficando, tá bom? Então não desista da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, nem da quinta, vai fazendo que vai ficando mais fácil. O segundo jeito é você colocar um fone de ouvido, tá?
coloque o fone para se concentrar. E você vai ouvir alguma música, né, de preferência que você goste. E nesse processo vai ser parecido com o ouvir ao redor, só que você vai prestar atenção na música que você está ouvindo. Mas, por exemplo, se você costuma ouvir a voz do vocalista, tente ouvir os outros instrumentos, por exemplo, o baixo, a bateria, a guitarra, a percussão, né? Cada vez foque num, não foque todos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, agora eu vou ouvir a bateria. E você vai ver que você tinha coisas na música que você nem sabia que tinha, que você vai começar a prestar atenção e falar, caraca, isso é legal, sabe? Por exemplo, eu acho que quando eu escuto, eu presto muita atenção na voz do cantor e depois talvez na bateria. Então, quando eu vou fazer isso, eu tento prestar atenção, sei lá, no baixo, na guitarra. Eu comecei a fazer isso, não foi nem, tá, por causa de meditação, foi porque estava fazendo um curso de produção musical e aí a gente tinha que observar as músicas para aprender. E aí o professor falou alguma coisa e eu comecei a prestar atenção nos outros instrumentos, como é que eram, e eu achei que eu comecei a perceber que tinham coisas que eu não observava. E isso te traz para o momento presente, né? Porque você tá ali, nossa, que legal. E fecha os olhos também para você se concentrar na audição, tá bom? E depois disso, né, você pode, vou ouvir de novo agora e vou prestar atenção no outro instrumento. Ou você pode fazer assim, eu vou começar a prestar atenção nesse instrumento e aí no meio da música eu vou tentar ver para onde que ele vai. Será que ele para? Se ele parar aqui, agora eu vou prestar atenção nesse outro instrumento. Preste atenção se ele fica mais forte, mais fraco. Também, aquela questão de direção também é legal você prestar atenção, porque os compositores, produtores, às vezes brincam de, um som tá desse lado, depois vai para esse, tá mais para frente, tá mais para trás. Então, observa isso também. O som da guitarra tá mais na frente ou tá mais atrás do que o do vocalista? Geralmente, as pessoas colocam mais a voz do vocalista na frente, né? Então, observe onde que estão as camadas desse som, porque tem camadas. Não são camadas físicas, são camadas auditivas. E outra coisa que você pode fazer, coloca no YouTube músicas 8D, que são músicas que as pessoas editam e elas brincam muito com essa questão da música rodar no espaço. Então parece que a música está aqui atrás da cabeça, do lado, depois na frente. Tem várias versões, várias pessoas fazem, acho que tem canal só para isso. Então, se você quiser brincar um pouco disso, né, ou começar com esses e depois ir para música normal, faça isso, é bem gostoso. Outra coisa que você pode observar na música é a letra que o cantor está cantando. Não é só simplesmente ouvir, a gente às vezes fica no modo automático, vai dizer. Mas é você sentir o que ele está falando, a poesia, né? Então, como é que aquilo reverbera em você? Como é que aquilo te traz algum significado? E se traz? Que sentimentos te trazem? É bom ou ruim você ter vontade de rir, de chorar, ficar chateado? Que sensações te trazem essa letra? E você pode anotar depois disso num caderninho. Que sensações isso te traz? Se isso te trouxer alguma coisa também pesada, claro, procure ajuda profissional, né? De um musicoterapeuta, de um psicólogo. E lembre-se também de não deixar o volume alto, porque pode dar danos na sua audição. Então, claro, seja consciente disso, né? Mas se esses conteúdos te trazem alguma coisa, sempre é bom, né, a gente levar isso para um profissional qualificado para trabalhar nossas questões, tá bom? Mas ela pode ser usada simplesmente como uma meditação e mindfulness. Então, eu só estou trazendo nesse sentido aqui. Só que como eu tenho conhecimento disso, eu sei que pode desencadear algum sentimento mais profundo em alguém, porque a música, às vezes, ela tem acesso a coisas que a gente não entende a priori e precisam ser trabalhadas com um profissional, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido muito bom para vocês e que vocês gostem dessas técnicas. Se não ficou claro alguma coisa, comente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e dá aquele like para ajudar o canal a crescer e o vídeo ser entregue para mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse formato e até o próximo vídeo.